matando. Hoje tem gente matando sua igreja, matando sua família, matando seus filhos. Eu, por exemplo, quase matei minha mulher com ciúme. Gente, eu sou ciumento demais. Eu tenho ciúme até na minha sombra. Não sei de onde veio tanto ciúme, meu Deus do céu. E eu ia num lugar, se eu achasse um homem mais bonito que eu, o que não era muito difícil, eu queria ir embora. Eu falava assim, eu tô com dor de cabeça. Ela falava, então vai você que eu vou depois. Eu falei, não, posso precisar dos seus cuidados. Então, minha mulher não estava aguentando mais, eu estava sufocando. E depois eu disse, sabe o que era mais difícil do ciumento? É descobrir que não é que ele não confia na outra pessoa, ele não confia nele mesmo. Eu descobri que eu era um bosta. Eu descobri que eu era um Zé Mané. Eu falei, é difícil você ter uma leitura de você mesmo. O bom é você enxergar defeito dos outros. Os seus, às vezes, é muito difícil. E minha mulher falou, não estou aguentando mais você, rapaz. E eu falei, Senhor, eu vou tomar uma posição, eu confio no Senhor. Eu não estou lá, mas o Senhor está, o Senhor fica de olho nela, tá bom? Então eu vou combinar assim com o Senhor, tá certo? Então vamos, você mudar, ficava assim, e chegava num lugar, tinha alguém que eu achava que era ameaça para mim, sabe o que eu fazia? Filha, fica aí que eu vou dar uma voltinha, agora mesmo eu volto, que eu preciso resolver umas coisas que eu tinha esquecido. Voltava, depois apanhava a mulher feliz da vida. Ficava lá conversando com as amigas dela, e eu ia dar uma voltinha. E assim, eu fui porque minha mulher não estava aguentando mais. Também falei com minha mulher, filho, vamos melhorar um negócio aí, nós dois. Poxa, não aguenta assim não, o homem quer fazer sexo todo dia, não é, pastor? Principalmente pastor que fica estressado. Pastor quer passar o cerol fininho, não é verdade? Quer chegar junto da mulher, poxa, você que é mulher de pastor, pelo amor de Deus, o cara está estressado, é membro, é isso, é aquilo, ninguém bate na porta do pastor para falar, trouxe um bolo, eu trouxe um pepino, não é, na verdade, é sempre assim. E aí o seu marido fica estressado demais, eu fico imaginando a quantidade. Eu, que não sou pastor, só vou pregar na sua igreja. Pessoal ri pra caramba. E até se eu falar uma besteira no púlpito, ninguém falar comigo, vai reclamar é contigo. Então às vezes você pode achar que eu estou levando bênção e eu acabo prejudicando a situação. Depois você fica estressado. E o que o cara quer, irmão? O que o cara... Puxa, ainda sua mulher tinha que estar aqui para ouvir isso. Você que é amiga da mulher dos caras, que a mulher não veio, depois você fala para ela, por favor. O homem fica doido, gente. O homem estressou, ele quer você, irmã. Você é o gadernal do seu marido, você é o Lexotan, o calmante do cara, não é? Eu tenho falado muito para isso em encontro de casais. Então tem que ser assim, a mulher. Eu sei que dia de mulher é estressante, mas tem que ser, o casal, um marido pastor, tem que ir. Tem. Senão o cara endoida. Não, isso é coisa de homem, eu vou fazer o quê? Foi Deus que criou, reclama com ele. Isso não é defeito de homem, isso é acessório de homem, ok? Já veio no pacote, é assim que funciona. Então, eu fico observando, hoje, as pessoas vão frustrando, elas mesmas vão matando. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela deitou em cima do filho, e o filho foi sufocando. Foi sufocando, ela não notou, ela estava dormindo quando isso aconteceu. Porque assim, as coisas vão acontecendo, e os pastores muitas vezes não vão prestando atenção. Vamos supor, eu vou à igreja pregar, gente, que dá vontade de eu ir embora. Eu estou falando sério. É porque a obra é de Deus. Tem lugar que eu vou. Puxa, esse dia o pastor me chamou, falou, vou avisar uma coisa para você. Aqui não bate palma, aqui não fala língua estranha, aqui não faz isso, aqui não faz aquilo, aqui não faz isso, aqui não faz isso. Então olha o que você vai pregar, hein? Aí eu falei assim, olha o que eu vou pregar. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar não. O cara não pode fazer nada. Então por que ele não prega? Na verdade. Sabe, tinha umas 20 pessoas na igreja do cara. Eu era 21. Ainda bem que eu estava só de passagem, porque eu não ia ficar num ambiente daquele. Ninguém aguenta aquilo não, pelo amor de Deus. Então, o que você precisa entender é que você tem um ministério na mão. E esse ministério precisa crescer. E é lógico que ele não vai crescer a todo custo. Não estou falando para você fazer qualquer coisa, virar cambalhota lá na frente para crescer, não. Porque o evangelho do Senhor é inegociável. Estou falando para você negociar a palavra da verdade, não. A verdade é uma só, amém? Mas a maneira de apresentar um negócio, você tem que melhorar. Uma igreja moderna que você tem na mão. Se administra a garotada que é o pancadão. A bateria do ano. Você tem a velharia.
Os homens que o ouvido dói da bateria, pelo amor de Deus, baixa isso. Ô pastor, por que a gente não canta aquele hino? Me converti naquele hino, o cara tem 50 anos de evangelho. O hino é depois da guerra, é na verdade. Ele quer que a igreja toque aquilo e você tem que administrar isso tudo. Você tem que dar de comer para esse povo todo. Você tem que fazer isso crescer. Deus entregou nas suas mãos. Seria tão bom se Deus entregasse para você uma igreja certinha, todo mundo casadinho direitinho, os filhos tudo direitinho, horário do culto todo mundo senta, ordeiramente. Seria maravilhoso. Mas não é assim. Você recebe na sua igreja o cara que casou, separou, tem 2 filhos. A mulher que casou, separou, tem 3. Casou com o cara que separou e agora os 2 tem mais 2. Aí o cara chega na igreja, é o meu, os seus e os nossos, eu na verdade. E Deus diz, toma! É isso. Tudo isso. E você tem que fazer isso, você tem que amamentar isso, cara. Você tem que fazer esse negócio crescer, você tem que limpar. É ou não é? Porque criança, ministério, ele exige do ministro, tem cuidados. É ou não é? Quando você vê o ministério crescendo de uma forma firme, forte, consciente, vai conversar com o pastor para você ver como é que é desafiador, como é que é trabalhoso. Você pensa que o negócio cresce da noite para o dia? Não cresce não. O negócio vai devagar, vai moderadamente. Primeiro ele vai fazendo nas calças. O ministério faz, a sujeira. Depois ele vai aprendendo a controlar. E vai crescendo. Então o ministério precisa de cuidados. Ele precisa de carinho. Ele precisa de respeito. É como a família. Na realidade, às vezes nós temos dificuldade para entender isso e para administrar essa situação toda. A mulher deitou. E ela matou o filho. E ela só acordou depois que o filho já estava morto. Agora o que ela vai fazer? Ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa tomar uma providência. Pois foi ela mesma que matou seu filho. O que ela vai fazer? Ela tinha que enterrar seu filho, aprender com uma lição, né? Ter outro filho, cuidar do filho, mas não. Ela vai vagarosamente na cama da outra mulher, observa o filho vivo da mulher, pega o filho da mulher e põe o dela morto. Ela não queria o filho da mulher, porque ela não sabia cuidar de filho. Ela ia acabar matando a outra criança também. Ela não queria. E eu vou mostrar para você mais à frente, você que já conhece a história, sabe que ela não queria o filho. Se ela quisesse, ela não mandava matar o garoto. Quando Salomão dá a ideia de partir o garoto no meio. O que nos indica que ela não queria a criança. O que ela queria é que a outra também não tivesse, já que ela não tinha. Que a outra também não crescesse, porque ela não cresceu. Que a outra também não prosperasse, porque ela não prosperou. Porque é difícil você olhar o outro indo e você ficando para trás. O ministério do outro, você fala, esse miserável, o que ele tem, meu Deus do céu? Dá uma raiva, não dá? Você olha e fala assim, Senhor, o que eu faço? Puxa vida, o outro vai e eu não vou, porque... Pô, o cara tirava 0 no seminário e eu só tirava 10, olha agora, dá vontade de esganar o cara. E o cara vai prosperando. Quando você olha para o outro indo, por isso que eu falo, querido, você tem que ir. Você tem que, nem que seja devagarzinho, você tem que andar para frente. Porque é terrível você olhar os outros irem. Não sei só eu, de repente sou só eu que sou assim. Né? Os outros vão, eu, graças a Deus, estou andando para frente. Estou andando devagar, mas estou. E estou indo. Mas, quando você olha o outro indo, a mulher olhou o filho da outra vivinho e o dela morto, ela pensou, eu vou trocar. Eu vou botar o meu morto no lugar dela, do dela, e vou pegar o dela. E ela fez. E de manhã, quando a mulher acordou, que foi amamentar o filho, descobriu que o filho estava morto. E ela olhou, não era o dela. Não tinha testemunha, não tinha ninguém. Ela leva o caso para Salomão. E diz, olha, o filho dessa mulher morreu, e ela botou no lugar do meu. E a outra disse, não, quem morreu foi o dela. O meu
É esse aqui. Salomão disse, então pega a criança e parte no meio, dá metade para cada uma. Aí imediatamente a mãe do garoto disse, não mata esse menino, não mata. Entrega este garoto nas mãos dela. E a outra disse, não, corta o menino no meio. Nem eu, nem ela. Olhe bem o que essa mulher disse. Eu não vou ficar, ela também. Ali ela acabou se denunciando. Quando ela disse, nem eu, nem ela, o que ela está dizendo? Quem morreu foi o, mas eu não quero que a outra também permaneça. Nós, mais vocês do que eu, que são pastores, são líderes de igreja, meu ministério é itinerante, vocês precisam entender que o ministério vai exigir de você, muitas vezes, muito mais do que você tem para oferecer. Você vai enfrentar situações que vai requerer de você muito mais habilidade do que você tem. A diferença é que você serve um Deus poderoso. E esse Deus pode dar habilidades a você para superar as adversidades. Habilidades que você não tem, mas que Deus pode oferecer e pode te conceder. Deus pode dar situações, muitas vezes, que você acha, eu não tenho como resolver, mas Ele te dá sabedoria para você resolver aquilo. Deus te dá condições de amamentar o seu ministério, de ver seu ministério crescer, de olhar para seu ministério, olhar para sua casa, olhar para sua família e dizer, olha, nós estamos indo. Quantos anos eu tenho de ministério? Olha como é que o meu ministério tem sido próspero, olha como Deus tem sido bondoso para comigo. Mas isso é algo que não é fácil e que precisa ser administrado no dia a dia de cada um dos líderes, principalmente na mente de cada um de vocês. Esta mulher que cuidou do filho vai ter seu filho em suas mãos. Salomão disse, pega e dá para ela. Essa outra não tem como cuidar. Ela não é a mãe verdadeira. O filho dela, ela matou. Hoje, quem não cresce, fica olhando. Eu vejo muitas vezes o pastor dizer, o ministério daquele ali cresce, a igreja dele é porta larga. Não é não, rapaz. É que você tem que saber primeiro quem você tem nas mãos. E para cuidar do seu povo. Às vezes a igreja do outro é 200 metros da sua, mas o povo é diferente. A estratégia é diferente. Você precisa aprender a conhecer seu rebanho, a saber as ovelhas que você tem, que muitas vezes vai ser ovelha que você dá vontade de levantar na madrugada e orar a Deus para levar para o céu aquelas ovelhas. Fala, Senhor, igual Moisés falou, esse povo, o próprio Deus falou com Moisés, que povo é esse, hein? E daí Moisés deve ter falado, foi o Senhor que me deu. Mandou eu tirar isso, não é à toa que estava cativo. O Senhor mandou eu libertar, agora olha que pepino que eu estou na mão aqui nesse deserto. O povo não podia enfrentar uma dificuldade. Até Deus se aborreceu. Falou, Moisés, vamos matar eles, vão. Moisés, que já tinha laço afetivo, falou, deixa esse povo assim mesmo, é ruim, mas vamos. Aí Deus falou, então manda para lá, deixa que eu mato uns e acaba resolvendo essa situação. Só para ela. Até Deus às vezes dá vontade de matar uns, imagine você que aquela zíngua que Deus colocou na sua mão para você. Então, eu fico observando, e você tem que alimentar tudo isso. Você tem que fazer esse negócio crescer. Como você vai fazer? Eu não sei. Se eu soubesse, eu falava. Se eu tiver, e também não ia falar de graça não, que eu ia pedir um dinheiro.